Sociologia, aula 16, né? Então, o tema de hoje, as redes sociais e o mundo contemporâneo. Por que isso, né? As redes sociais elas estão presentes na vida praticamente de todos os indivíduos. É muito difícil você conhecer alguém que não acorde e já não dê aquela olhada básica no telefone celular, tentando saber, né, ver as novidades, o que foi publicado, postado no dia anterior, mesmo de madrugada, ou seja, há uma situação de uma conectividade por 24 horas, né, 24 horas por dia, as pessoas estão sempre conectadas às redes sociais. Como assim? Ora, você pode não estar diretamente conectado, mas os seus equipamentos de comunicação estão conectados às redes. E elas, obviamente, acabam transformando os nossos gostos, provocando, formando novos costumes, influenciando politicamente. Então, esse é o cenário que a gente vai ver com as redes sociais, né, e a sua forte presença nesse mundo contemporâneo. Então, começando, né, como vocês podem ver nesse quadro, nós temos muitas redes sociais. Então, temos redes sociais, aquelas que conectam as pessoas umas às outras, né? Permite que você encontre amigos que há muito não via, fique olhando, curtindo, invejando as fotos daquelas viagens que jamais faremos. Então, temos as redes sociais profissionais, temos redes sociais educacionais. Então, essa miríade de redes sociais, elas estão presentes, né? Elas estão, como eu falei, definindo os novos padrões de comportamento das sociedades contemporâneas, né? Numa escala que muito provavelmente os nossos antepassados jamais imaginariam que seria possível, certo? Então, é só vocês observarem, quem conhece vai identificar muitas dessas redes, certo? E aí, consequentemente, a gente percebe, né, da influência, da presença de redes que provavelmente também nós não conhecemos, né? Mas, de qualquer maneira, estão aí, como se diz, marcando a nossa presença, a nossa existência nesse mundo. Após, né, uma breve passada sobre as redes sociais, falando o que elas são, o que elas representam, então a gente vai trazer agora, né, justamente uma definição importada da sociologia, da antropologia, para definir, primeiro, o que são relações sociais e depois o que são essas redes sociais. Então, observe o seguinte, né, o texto ali coloca que é exatamente para definir relações entre indivíduos, ou seja, as relações sociais, elas são caracterizadas pelo contato interindividual, ou seja, pessoas, né, dentro de uma determinada comunidade, dentro de uma determinada sociedade, estabelecem contatos os mais diversos, tendo como perspectiva talvez uma construção, elaboração, a construção de uma identidade minimamente comum, né? Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas elas vão buscar, né, mais ou menos pares, indivíduos que compartilham as mesmas ideias, compartilham mais ou menos os mesmos sentimentos, e esse processo de identificação ele é fundamental para que nós possamos perceber como é que as sociedades são formadas, né? Isso, então, as relações sociais se desenvolvem dessa maneira. Quando nós falamos redes sociais, né, e ainda partindo do princípio dessa definição, o que é que nós queremos dizer com isso? Que aí você está importando um termo da informática, né, do mundo computacional, ou seja, computadores em rede, certo? Para estabelecer, para perceber como é que esses contatos são estabelecidos, como é que essas relações são estabelecidas, né? Então, esse cenário das redes sociais, antecedido pelas relações sociais, né, acabam se fundindo num único elemento que é mediado pelos meios eletrônicos ou pelos meios informacionais. E aí, as pessoas, elas, da mesma maneira que elas fazem, digamos, nesse mundo real, elas procurarão também indivíduos com os quais podem compartilhar sentimentos, ideias, concepções, né, valores nesse mundo virtual, mundo digital. Então, essa é uma característica, né, torna-se uma preocupação também dos sociólogos, dos antropólogos. Por quê? Porque você tem também, dentro desse contexto, a formação, né, digamos assim, de tribos, da mesma maneira que nós encontramos nas sociedades, né? Então, são grupos que, dentro de grupos maiores, criam uma rede de relações, né? Olha só que interessante, né? Essa coisa da rede de relações, e formam
né, a partir dessas identidades, dessas características em comum, grupos coesos, né? Então, muitas vezes não estabelecem contato com outros grupos, embora você pegue a rede social mais popular, ela tenda a transformar, isso é um outro aspecto que a gente vai discutir mais à frente, né? Todos os indivíduos que fazem parte dessa comunidade, amigos, né? Então, você está aí também trazendo uma novidade para o conceito próprio de amizade, certo? E aí, a internet, né? O que a internet contribui nesse aspecto? Primeiro, que a internet ela vai romper a barreira tempo-espaço. Tá? Então, ela não surge preocupada com redes sociais, obviamente, né? A preocupação dela é estabelecer uma forma de comunicação rápida entre computadores. Tá? Então, tanto é que a internet tem lá a sua criação, sua invenção lá no final dos anos 60. Só no início, meados dos anos 90, ela é popularizada, né? Então, isso permite que um número maior de pessoas tenha acesso a essa rede mundial de computadores, que sempre quando a gente fala, a internet define dessa maneira, e com a portabilidade dos equipamentos, né, de comunicação, ou seja, você não vai precisar mais levar um computador para a rua, um notebook, então, através dos telefones, você consegue acessar, aí sim, pela internet, as redes sociais. E essa é a grande questão. Por quê? Porque da mesma maneira que as redes sociais, a internet primeiro e as redes sociais depois permitem uma aproximação entre as pessoas, né? Essas relações sociais elas também podem ser distanciadas. O que eu quero dizer com isso? Que muita gente prefere manter contato com outros indivíduos tão somente pelas redes, mas sempre evitando um contato mais próximo, certo? Então, esse mundo virtual acaba sendo um grande ponto de encontro, enquanto o mundo real ele é esvaziado na sua perspectiva de construção dessas relações, dessas interações sociais. Então, esse é um dos impactos que a gente vê, né, percebe na sociedade contemporânea, resultado aí de uma participação cada vez maior das pessoas nessas redes sociais. Então, as redes sociais apoiadas na internet, elas, da mesma maneira que elas podem contribuir sim para uma aproximação, mas também elas podem promover situações de grande distanciamento, né? Mas isso ficar pesando, se é positivo ou negativo, isso depende de cada um, né? Então, assim, eu não posso estabelecer um valor absoluto exatamente para quê? Porque tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de interagir com outros indivíduos. Então, se utiliza dessas redes sociais exatamente para poder vencer a timidez, porque afinal de contas, né, eu coloco lá um avatar, estou protegido pela tela do computador, né, não apareço fisicamente para o meu interlocutor, então eu posso conversar horas e horas e horas, né, com essa pessoa, mas numa situação que, por exemplo, jamais se reproduziria no mundo real, no mundo concreto, né? Então, aí eu trago uma fala de um sociólogo alemão, Georg Simmel, né? E aí é muito interessante isso. Ó. Uma tríade, e aí, lógico, né? Estou falando de três indivíduos, né? É a unidade fundamental da vida social. Ou seja, isso é muito interessante. A observação feita pelo Simmel estabelece o seguinte: entre duas pessoas, eu não tenho uma relação social. É necessária a existência de uma terceira pessoa que possa, né, permita um processo de interação entre esses indivíduos, né? Então, o que acontece? Se você parar para pensar como é que isso se processa no nosso cotidiano, né, digamos, o indivíduo casado ou namorando, né, se ele mantém contato tão somente com o seu par, não há aqui um processo de interação social. Por quê? Porque, em muitos casos, né, esses dois indivíduos eles acabam, de alguma forma, se completando, então não há, por exemplo, um ambiente favorável ao processo de desenvolvimento. A partir do momento em que entra uma terceira pessoa nesse contexto, então, trazendo novas experiências, novas ideias, certo? E aí eu posso ir multiplicando isso, né? Trazendo uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, vai por aí por diante. Então, esses processos de interação trazem consigo também troca de experiências. E isso é extremamente necessário. Por isso é que as experiências sociais elas são pautadas, são baseadas nessa tríade, né? Então, digamos assim,
na formação dessa comunidade, então a tríade torna-se a unidade básica de todo o processo de interação social, certo? Então, claro, o Simmel está escrevendo isso no início do século XX, né? No final do século XIX, início do século XX. Por quê? Em que contexto? Em contexto de industrialização na Europa, mudanças sociais verificadas no velho continente, né? Então não é a mesma realidade do mundo no século XXI, no início do século XXI. Talvez seja até também complicado você prever como é que serão as relações sociais mais daqui a 50 anos, 60, 100 anos, né? Porque essas relações elas vão mudando ao longo do tempo e essas mudanças não são muitas vezes resultado da vontade humana. Então não podemos prever, né, assim, estabelecer. O Simmel ele está escrevendo essa observação e fazendo essa observação da tríade, embora em parte ela permaneça, digamos, inalterada, mas ele está escrevendo isso, né, a necessidade dessa tríade, né, ou seja, dessa unidade básica social, no início do século XX. Né? Então, é uma Europa daquele momento, né, aí consolidando um processo de industrialização, ainda cujos meios de comunicação são escassos, né? Tudo bem, você tem um telefone, mas o telefone não está acessível a todo mundo, né? Nós não temos as formas de contato das pessoas com o mundo externo, né? É muito mais a partir de indivíduos que trazem notícias de outros lugares e você é informado por elas ou pelos meios de comunicação, no caso, obviamente, do jornal, né, que aí sim é popularizado, mas também depende muito do processo de educação. E essa característica, claro, né, a gente tem que pensar o seguinte, tá, a sociedade passa por transformações e, consequentemente, as relações sociais também passam por transformações. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma realidade constituída pelas redes sociais. Pode ser que essas mesmas redes sociais, no futuro, elas mudem. Né? Nós verificamos, por exemplo, trazer um caso bem interessante, e a velocidade com que isso se processa. Elas se popularizaram a partir a partir dos anos 2000, né? E foram ganhando, à medida que vão ganhando velocidade, também vão se transformando. Ora, antes você participava de grandes comunidades, escrevia longos textos. Aí vem, né, no início de 2010, no final ali daquela passagem, né, da primeira para a segunda década do século XXI, perdão, você tem a introdução do Twitter, uma das redes sociais. Aí você podia escrever 140 caracteres. 140 caracteres é mais ou menos o texto que está aí na tela para vocês. Né? Aí, dada a necessidade, dada a transformação e a importância que o Twitter ganhou ao longo do tempo, né, inclusive como forma de comunicação política entre indivíduos políticos, né, e aí vamos também trazer essa discussão logo a seguir, né, ampliou-se a quantidade de caracteres que podem ser registrados no Twitter. Então as pessoas começaram a escrever textos mais longos. Aí você tem a utilização, até para aqueles que não gostam muito de escrever, a possibilidade de fazer vídeos curtos. Né? E assim vai num crescente, né, de acordo com essas mudanças, as transformações, eu diria até as necessidades de cada grupo de indivíduos para poder se comunicar com outros indivíduos, certo? Então, a perspectiva do Simmel permanece atual no sentido de estabelecer a tríade como a unidade social básica, mas a sua análise social, evidentemente, nós temos que localizá-la no tempo. Isso é no tempo e no espaço. Né? Então, isso é um aspecto que é crucial para a compreensão do fenômeno. Né? Aí tem uma fala do Wasserman e do Faust, né, que é muito legal, olha só. Uma rede social consiste em um conjunto de atores e as relações definidas entre eles. Olha que interessante. Aqui mantém a perspectiva do Simmel, né, que é uma perspectiva que ainda trabalha com a noção de rede social, mas de relações sociais, mas aí você traz uma coisa nova, um elemento novo, um componente completamente novo. Né? Por quê? Porque as regras que são estabelecidas entre os diferentes indivíduos que compõem uma rede social são elaboradas por esses indivíduos. Então, não existe um agente externo, por exemplo, como o Estado, né, que foi durante muito tempo o principal regulador
das relações sociais. Numa rede social, quem vai determinar isso são os indivíduos que compõem essa rede. Exemplo, você está numa comunidade no Facebook, né? E aí o moderador, ou seja, o proprietário daquela página, vamos assim chamar, né? Porque na verdade ele é o proprietário, porque ele inclui ou ele exclui quem ele bem entender daquela página, né? Daquela comunidade. Então ele estabelece regras as mais diversas que não são, por exemplo, definidas externamente para justamente compor, né, para os indivíduos que compõem ou participam daquela página. Então, todos acordam com aquelas regras e convivem dentro desse microcosmos, né, obedecendo regras específicas elaboradas por aqueles que, ou aquele ou aqueles que são, como eu falei, os proprietários dessa página. Então, essas relações sociais, vocês vejam, se você sai desse mundo virtual e vem, digamos, para esse mundo real, concreto, né, o que a gente percebe? Que as nossas relações sociais elas são mediadas, por exemplo, pelo Estado, pela escola, pela igreja, né, pelo sindicato, vários atores que são externos. Nós fazemos parte, mas são externos à nossa existência. Né? No caso das redes sociais, quem faz isso é o moderador, né? Então ele define isso. Os indivíduos somente participam dessa página caso haja permissão, diferente do mundo real, porque eu posso, mesmo que eu não obedeça as regras estabelecidas por essas instituições, eu continuo, de alguma forma, dentro dessa sociedade. É claro que existem mecanismos de punição, de exclusão, mas de exclusão do convívio social, mas não de exclusão da sociedade. Tá? Então, aí, essa diferença é fundamental. Né? Então, acaba fazendo com que as pessoas, né, os indivíduos, os diferentes indivíduos, né, percebam que as regras são estabelecidas em acordo, né, em acordo com todos os indivíduos. Então, melhor ainda, os indivíduos concordam com essas regras e essas regras passam a vigorar dentro daquele grupo. Então, o Wasserman e o Faust, eles trabalham com essa perspectiva. Então, uma análise mais contemporânea. Né? E aí, um pequeno histórico dessas redes sociais. Muito provavelmente muitos de vocês não eram nem nascidos quando as primeiras redes sociais foram criadas, lá por volta de 1995. Né? Se vocês chegarem, conversarem com pessoas mais velhas, tipo esse professor de sociologia que vos fala, né, muitos vão lembrar do ICQ. O ICQ era muito básico, né? Você tinha lá um avatarzinho, era uma tela bem simples, né? O sistema, tanto é que o fundo é exatamente a tela do ICQ. E aí você digitava as mensagens, né? Criava-se salas de bate-papo, reunia algumas pessoas e, sinceramente, era um festival de mentiras, né? Então, assim, as pessoas colocavam os nomes mais exóticos, diziam as coisas mais interessantes, mais atraentes, né? E aí todo mundo participava, talvez de comum acordo, desse festival de falseamento da realidade. Mas era uma forma, né, de você entrar em contato. Mas por que também da simplicidade? Gente, nós temos que lembrar que não existia a banda larga, a internet era discada. Né? Então, para quem está aí de uma forma nostálgica, vai lá, entra no YouTube e digita assim, conexão internet discada. Aí você tem lá o barulhinho, né, do modem, que era uma curtição. Muitas vezes as pessoas utilizavam a internet somente à noite, porque durante o dia o telefone podia tocar e cair a conexão aí para depois reconectar, tinha que ter paciência, aquela coisa toda. E claro, né, dada a velocidade da rede, eu não posso usar gráficos pesados. Né? Hoje não, hoje você tem banda larga de 200, 300, né, mega. Então isso facilita muito a utilização de recursos bem pesados, né? Assim, gráficos mais pesados. Só para vocês terem uma outra noção. Ali por volta de 2003, 2004, né, quando o YouTube começou a se popularizar, os vídeos podiam ter no máximo 30 segundos, um minuto no máximo, mas a qualidade era baixíssima, porque não conseguia carregar os vídeos no YouTube. Então, para vocês terem uma noção. Né? É claro que mais tarde vieram outras redes,
né, passando pelo saudoso Orkut, né? Então, o, o Orkut fez muito sucesso, tinha os fóruns, aí já usava, né, a questão da banda larga, então isso já facilitava o trabalho com gráficos maiores, mais colocar fotografias, né? Então você viajava, fazia um monte de registro, né? Colocava as fotos, as pessoas comentavam, um roteiro semelhante ao que acontece hoje com o Facebook ou o Instagram, né? Então, assim, isso foi aproveitando também, as redes sociais foram se aproveitando da tecnologia que foi se tornando cada vez mais sofisticada nesses meios, certo? E aí, as redes sociais e seus impactos sociais. Isso aí acho que é o elemento mais importante na nossa análise. Quando eu falo impactos sociais, eu não estou me referindo somente a questões de relacionamento social ou de relações sociais. Eu estou me referindo a todos os aspectos da vida de um sujeito, né, de um indivíduo, da vida humana, né? Então, por exemplo, eu posso pensar o seguinte: como se constituem as relações sociais com as redes sociais? Como é que eu posso perceber a percepção política de um indivíduo com as redes sociais? Como é que essas redes sociais podem trazer impactos econômicos, né? Como é que essas redes sociais, por exemplo, contribuem para a divulgação de ideias políticas, científicas, religiosas, culturais? Como é que eu posso divulgar, sendo eu, por exemplo, um artista, posso divulgar o meu trabalho, né? Então, tem vários mecanismos. Por exemplo, eu posso ser vamos colocar a questão artística. Eu tenho um dom, sei tocar violão, mas na verdade eu não sei tocar instrumento nenhum. O único instrumento que eu sei tocar é campainha, e mal ainda, né? Mas eu vou lá, quando começa a dedilhar, gravo, como eu estou fazendo com vocês, e aí publico na rede. Posso ter uma quantidade imensa de visualizações, posso ter 1 milhão de visualizações, sem nunca ter feito um único show na vida, né? Sem ter, por exemplo, o apoio de uma grande gravadora. E aí ter o meu trabalho divulgado. Se isso vai se transformar em dinheiro ou não, não interessa. O prazer, o meu prazer, é exatamente saber que tem um monte de gente vendo o meu dedilhar no violão, né? Então, isso é uma ideia. Eu posso também, ainda no campo, né, dessa coisa da divulgação, desses impactos, eu posso, por exemplo, trazer uma ideia, jogo uma ideia, faço um pseudo-documentário dizendo que a Terra é plana. Tão em voga hoje, né? Eu até brinco com os colegas dizendo que se a Terra é plana, que a borda seja de catupiry, porque aí fica mais gostoso. Questão política, né? Vocês devem lembrar, aproveitando aí o efeito das eleições nos Estados Unidos, em 2016, por exemplo, disseram que a Rússia interferiu na eleição norte-americana, divulgando lá os e-mails da Hillary Clinton, né? Então, qual é o impacto disso? Isso vai ter uma profundidade imensa, né? As pessoas vão começar a acreditar naquilo, não questionam, tá? Então, eu tenho o efeito que eu quero justamente com essas informações, certo? Então, para vocês terem uma ideia desses impactos, né? Então, aí tem essa passagem, né? Então, olha só que interessante. Além das ideias que eu chamaria de jirico, né, que são divulgadas pelas redes sociais, eu tenho importantes temas que têm as redes sociais como fonte de divulgação. O que teria dificuldade, por exemplo, de encontrar espaço na grande imprensa, na grande mídia, eu posso fazer uso das redes sociais para fazer com que a mensagem ou essas mensagens cheguem a um público cada vez maior, né? Então, eu posso defender os direitos humanos, posso defender ideias feministas, o ambientalismo, né? Trazendo exemplos, certo? Então, isso tem um alcance bastante significativo, que é muito importante, é muito positivo. Então, quando a gente fala de impactos, normalmente vem à nossa cabeça o quê? Algo negativo. Não. Pode ser negativo, mas também pode ser extremamente positivo, certo? Então, essa é a ideia que eu quero trazer para você de impactos, né, para vocês, da ideia de impactos sociais. Aí eu tenho uma fala do Manuel Castells, né, um sociólogo catalão, espanhol, se preferirem, né, que ele está interessante que esse livro, O Fim do Milênio, ele foi escrito em 1998, mas olha que interessante a colocação dele justamente nas partes em destaque, né? Ou seja, a existência de uma sociedade em rede, e olha que eu estou falando, né, o Castells ele está falando de um momento anterior
a disseminação das redes sociais. Então, é uma sociedade que se conecta cada vez mais rapidamente, tá? Que troca ideias, troca informações, formando uma grande comunidade global, e isso também acaba sendo acompanhado pelo próprio efeito da globalização, que vai ser um fenômeno típico, né, do final do século XX e início do século XXI. Então, o Castos está colocando, né? E aí fala da questão da cultura, né, desses elementos que estão presentes na sociedade, certo? Mudanças na concepção de espaço-tempo é muito interessante, porque você pode acessar um site chinês, um site japonês, em Vila Velha, ou Vitória, sei lá, onde você estiver, né? E fazer o acompanhamento, né? Assim, quero saber do que está acontecendo, as eleições, não apenas nos Estados Unidos, mas eu quero saber das eleições no Irã. Você vai lá, entra, né? Então, assim, você derruba, né, os limites impostos, né, as barreiras impostas pelo espaço. Então, eu me conecto rapidamente com outras regiões, né, me conecto com pessoas, estabeleço contatos com pessoas daquele país ou de outros países, e aí você veja que essa relação espaço-tempo, né, que ela se torna tão fluida que praticamente desaparece nessa questão das redes sociais. Então, as redes sociais, né, e a saúde mental, então, há uma discussão muito grande sobre a questão da depressão, decorrente do uso excessivo das redes sociais, né, de um sentimento de, não diria de abandono, mas de frustração causada pelas redes, né, quando você abre, aí você compara a vida daquelas pessoas que estão retratadas ali, compara com a sua, né, vê que a sua é muito comum, não tem nada de extraordinário, e isso tem causado, né, vários especialistas, não vou entrar nessa discussão, até porque eu não sou especialista em psiquiatria, apenas constato, né, uma situação como essa em que as pessoas elas têm efetivamente um sentimento de inferioridade perante outras que parecem viver numa realidade completamente diferente da nossa, né? Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte: rede social e fotografia representam um instante da vida daquele indivíduo. Então, eu não posso classificar o grau de felicidade de alguém apenas observando as fotos dela, né, nas redes sociais. Então, esse é um elemento que vale a pena vocês também pesquisarem um pouco mais, tem muitos artigos sobre isso na internet, exatamente ilustrando o problema. Né? E aí tem um texto, né, um artigo produzido na USP, né, o pessoal da enfermagem, discutindo exatamente o impacto das redes sociais na saúde mental dos indivíduos. Né? Então, leiam com bastante atenção, a referência está aí. Quando a gente fala de redes sociais e política, aí sim, eu posso comentar com mais segurança, tá? Porque aí já é do campo da sociologia, então a gente vai perceber isso, né? Já fiz uma pequena apresentação antes para vocês perceberem como é que as redes sociais podem influenciar politicamente, tá? Então, o que aconteceu, por exemplo, no Brasil em 2018, nos Estados Unidos em 2016, em outras partes do mundo, né? Nessa década, né? Do século XXI, em que as redes sociais têm ocupado um papel de destaque na definição dos atores políticos. Então, a política ela sai da rua e invade as redes sociais, né? As pessoas debatem intensamente, elas brigam, né? Não apenas um debate, que é algo saudável, mas aí vira uma briga, uma polarização, né? A defesa incondicional de ideias sem dar espaço a outros, e como é que essas redes sociais elas influenciam? Influenciam à medida que você pega, e aí eu estou trazendo o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né? Vai escrever ali, mostrando essa situação, né? Que as pessoas elas têm tirado, têm perdido, né, a vontade de participar dos debates políticos exatamente para depositar uma maior fé, por exemplo, em meios que como é que se diz, teoricamente representam os nossos interesses. Né? Então, a realidade da política no século XXI é uma política dominada pelas publicações nas redes sociais. E é interessante que não são apenas, digamos, os defensores desse ou daquele candidato, ou desse ou daquele político, ou dessa ou daquela ideologia política. Os próprios políticos têm usado e abusado das redes sociais para difundir as suas ideias, inclusive fazendo ataques aos seus adversários. E o problema é esse, porque a partir do momento em que o ataque é feito, o estrago é muito grande, né? Porque até você, o alvo desse ataque, se aperceber de que foi alvo de um ataque,
né, talvez aquela imagem negativa já esteja consolidada e, consequentemente, isso faz com que ele perca espaço político, né, dentro da arena política. Então, por exemplo, os comícios, as participações, as manifestações de massa, elas têm sido, de alguma forma, substituídas pelas redes sociais. É só lembrar, por exemplo, quando do advento da Primavera Árabe, né, as manifestações eram convocadas, aí sim, é um outro cenário, tá? Que vai levar uma discussão, acho que cabe também uma conversa assim mais aprofundada, mas as pessoas, elas marcavam as manifestações pelas redes sociais, normalmente o Twitter, iam para as ruas, faziam suas exigências, batalhavam, né, e aí disputavam espaço com as forças, digamos, políticas tradicionais. Então, isso é um elemento que aí sim é positivo. Então, da mesma maneira, né, que nós já vimos das próprias redes sociais em si, né, então a questão da política nas redes sociais também ela pode ter uma característica positiva como também negativa, certo? Aí tem uma outra passagem, a questão da verdade, que é um elemento fundamental na discussão política, mais uma vez o Bauman, né, vai servir como nossa referência, e aí é essa grande questão, por quê? Porque já que eu estou falando de verdade, então há algo seu oposto, que é a mentira, tá? E isso, claro, também se manifesta, obviamente, nessa arena. Já acontecia antes, né? As redes sociais não inventaram isso, mas elas potencializam em virtude do alcance, né, junto a uma comunidade muito maior. Então, aí acaba sendo esse fator tão decisivo na Constituição, na construção das ideologias, né, das ideias políticas e a sua influência. E aí, duas questões do Enem, né, um bastante grande, né, que vai tratar exatamente das redes sociais, e aí tem uma definição bastante legal, que a gente vê o seguinte, né? Na reportagem, então, tem um texto base, aí tem um texto de uma entrevista, um trecho de uma entrevista dada à BBC Brasil, né, falando das redes sociais do Império Romano, e aí coloca, na reportagem há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Aí ele está falando do Império Romano, tá? Da sociedade romana. Quando, quanto ao gênero mensagem, se identifica como característica que perdura ao longo dos tempos, né? Aí, o imediatismo das respostas, o compartilhamento das informações, a interferência de outros textos no original, a recorrência do seu uso entre os membros da elite ou o perfil social dos indivíduos na troca comunicativa, né? Então, aí a resposta correta é a letra D, recorrência do seu uso entre membros da elite, né? Porque você lá está colocado assim, os escravos são os elementos que vão intermediar as relações sociais, certo? E a outra questão, né, tirada aí do dicionário de política do Bob, né? Então, a definição de propaganda. A propaganda é aquele negócio que cria vontade no indivíduo, né, cria desejos, e aí, lógico, a sua aplicação política, né? Então, vamos lá. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados? Não. A sociedade não reflete, ela consome, então essa está fora de cogitação. Difusão do pensamento e da preferência das grandes massas? Não. As grandes massas são conduzidas a pensar da maneira que os meios de comunicação querem, né? A imposição das ideias e posições de grupos específicos, aí sim, essa é a correta. Por quê? Porque a propaganda ela vai trabalhar exatamente, né, na construção, na constituição de vontades que são externas ao sujeito e, consequentemente, óbvio, são produzidas por alguém. Então, eu não preciso nem chegar nas outras duas, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado e a gente depois continuará trabalhando, não com as redes sociais, mas com outro aspecto igualmente importante, que são os direitos humanos. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Tchau.